Ok, então, mais uma vez, obrigada pela presença, boa noite. E hoje nós vamos iniciar, então, a terceira parte do suplemento à canção da oração. Nós já vimos na primeira parte o que é a oração, que é essa comunicação que existe entre o pai e o filho, e a oração, ela veio existir junto com a nossa criação no céu, e a queda do céu, ou a nossa saída da consciência do céu, ela veio a ser uma mudança na oração, e nós vamos ver hoje, então, o que representa dentro dessa mudança fez ser necessário, então, a cura. E o perdão, então, que foi a segunda parte que a gente viu nessa canção da oração, é um meio de trazer a cura, mas hoje, nos próximos três estudos, nós vamos ver mais especificamente a cura ao olhar sob o olhar do curso, porque o mundo ele tem uma ideia diferente sobre a cura e sobre a causa da doença. Então, e sobre a interpretação do que vem a ser a cura. Então, nós temos essa oportunidade de vermos o que Jesus tem a nos dizer, então, sobre a cura. E antes de nós iniciarmos, então, essa leitura comentada, eu convido vocês a se unirem a mim, como a gente sempre tem feito, para nós sermos um em propósito. E nós podemos nos preparar para isso, respirar pausadamente, permitir que os pensamentos barulhentos do dia se vão, largá-los, deixá-los ir e trazer para a nossa presença a nossa meta, nossa vontade, que é colocar a nossa capacidade de aprendizagem, nossa capacidade de aprender, colocá-la em disponibilidade ao Espírito Santo, para que ele nos conduza em seu entendimento naquilo que ele quer nos trazer sobre a cura, o que o Espírito Santo tem a nos falar do que é a verdadeira cura. Então, isso nós vamos iniciar hoje vendo uma breve introdução sobre a cura e vamos ver também a primeira sessão, que é a causa da doença, a causa real da doença, e nisso nós vamos fazer um comparativo também ao que o mundo considera a causa da doença. Isso fica no suplemento à canção da oração, no final do 100, na página 17. E nós vemos na introdução dizendo que a oração tem ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo e oferecendo conforto e as promessas da esperança. E, como falei há pouco, então, a oração é a forma de comunicação natural na criação, entre pai e o filho, entre o Criador e a criação. É quando, nessa comunicação, o filho agradece pela sua criação, em um agradecimento que simbolicamente chamamos aqui da canção. O filho faz essa canção de gratidão ao pai, e o pai responde à gratidão do seu filho pela sua extensão. Então, essa comunicação sem fim, onde tudo é dado ao filho, e o filho cria uma canção de gratidão, cria uma gratidão ao pai, e o pai retorna, e essa gratidão, isso é uma interação sem fim, ininterrupta, e todo estado de graça, todo
todas as dádivas do Pai são dadas nessa comunicação. Mas, por ocasião da ideia, da diminuta e louca ideia de separação, houve uma mudança de meta da oração. A oração deixou de ser essa canção de gratidão ao Pai, ou de comunicação completa com o Pai, onde o Pai responde ao Filho dentro da própria oração do Filho, e o Filho é grato ao Pai pela sua criação, e assim o amor é estendido nessa oração, e essa oração, então, mudou por ocasião do diminuto pensamento de separação. Esse diminuto pensamento, ele trouxe uma mudança nessa oração. Ele fez com que a meta da oração agora fosse um querer nascido a partir de uma crença de escassez, porque o céu, que é a completeza, que é o todo e que dá tudo a todos, não pode haver escassez, não havia falta, não pode haver falta. Então, fazer algo diferente disso, mudar a meta disso, fez com que a oração da integridade do Pai e do Filho se quebrasse na experiência daquela parte da mente que acreditou na separação, não na realidade do céu. No nosso ser ainda está em comunicação direta com Deus, mas dentro do pensamento de separação, a parte da mente que se identificou nisso, que permaneceu ciente dela, mudou a oração, e agora essa oração precisa ser restaurada de novo à sua condição íntegra, original de céu. Ela precisa ser restaurada para a alegria do Filho de Deus, para a cura do Filho de Deus. E para essa restauração, para essa oração voltar a ser novamente a parte íntegra do conhecimento e não mais uma parte que se identifica com a percepção e, portanto, está dentro da crença de escassez e tem que e busca satisfazer ou completar aquilo que ela vê através da falta. E isso acontece aqui no mundo. Então, essa oração precisa ser elevada novamente à condição íntegra de comunicação com o Pai. E para isso, ela precisa de ferramentas e de testemunhas. E a cura, então, ela é uma ferramenta que a oração usa para elevar novamente, para trazer essa oração novamente à sua condição original dentro da mente de quem acredita na separação, e ao mesmo tempo essa cura, como a gente vai ver, é uma testemunha do próprio perdão, porque o perdão, quando ele é dado, como que nós saberíamos que ele funcionou? Então, a cura aqui, os testemunhos daqui, são através da cura. Lembrando que a cura também, no curso em milagres, ela não se refere a, por exemplo, ter um corpo que está quebrado e instantaneamente ele volta a estar restabelecido, impor a mão e aí ele se restabelecer. A cura é uma condição da mente. A cura está na causa e não no efeito, como a gente vai ver hoje aqui adiante, o quanto a doença é um efeito e não uma causa. Mas, então, justamente, nós precisamos de ferramentas e testemunhas, e a cura serve exatamente para essa função. Então, a cura não é uma meta por si só, porque a cura é uma coisa temporária, necessária só na ilusão, que no céu não há o que curar. Mas, temporariamente, a cura tem uma função, e ela nos ajuda a fazer com que a subida ao céu, então, a subida da nossa forma de orar, que é dentro da separação. Ela é um desejo para nascido da crença da escassez, para suprir uma falta, e isso precisa ser elevado à condição de que nada falte. Então, essa subida ela se torna gentil e mais segura,
e com menos medo da dor, e com menos dor do medo, e oferecendo conforto e promessa, e conforto e as promessas de esperança. A cura é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Então, a oração dentro do sistema de pensamento separação, a oração ela passou a trazer uma testemunha que é a própria cura, que não existe no céu. Então, não é diretamente de Deus que não vê falta, mas é indiretamente de Deus que é através da sua voz, da resposta de Deus à ideia de separação, que a resposta provou que é impossível separar de Deus, isso trouxe testemunhas para dentro do sonho, e isso é a cura. Então, a cura é testemunha do perdão e uma ferramenta da oração, ela dá a garantia do sucesso da consecução final da tua meta. Então, ela te dá essa garantia. É através da cura que nós, como tomadores de decisão, na nossa mente, nós vamos acreditar na consecução da meta. Nós vamos acreditar novamente na possibilidade de nossa mente voltar a estar ciente do céu. Isso através da cura da mente. A sua importância não deve ser enfatizada demasiadamente, pois a cura é um sinal ou um símbolo da força do perdão e apenas um efeito ou sombra da mudança da mente sobre a meta da oração. Então, a cura não deve ser uma meta por si só. Ela não deve ser enfatizada demasiadamente, porque ela é uma testemunha e não a meta em si. A cura, sendo dentro do sistema da ilusão, se ela fosse a meta em si, ela decretaria a separação, ela daria realidade à separação. Então, a cura ainda é necessária aqui, mas como testemunha, e por isso que ela não deve ser demasiadamente enfatizada. Ela deve ser bem-vinda ou bem recebida como efeito secundário da cura da mente, do perdão, um efeito secundário da meta da oração que foi mudado na mente. Lembrando que a queda foi uma mudança de meta de oração. A oração que era criação passou a ser percepção, que era conhecimento, passou a ser um desejo por algo que esteja faltando. A oração que era plena e era um estado de graça e de gratidão pelo todo que ela continha. Quando essa meta mudou, e com isso aconteceu o que nós chamamos de separação de Deus, ou crença de separação de Deus, essa meta da oração passou a sofrer uma mudança, e agora, na mente, mudando essa meta novamente para a condição de céu, ela traz a cura como consequência natural. Então, a cura não deve ser buscada dentro do mundo aqui como a meta final, e sim muito bem-vinda como efeito natural da mudança da meta da mente. Então, essa é a introdução, então, da cura, e nós vamos ver aqui a primeira sessão, a causa da doença. Não tomes equivocadamente o efeito pela causa, nem penses que a doença está à parte ou separada do que é a sua causa. O mundo coloca a doença como sendo uma causa de sofrimento e de aprisionamento para nós. Na verdade, a doença, ela é apenas um efeito da mudança de oração da mente. Então, da mudança da mente, que deixou de estar ciente da totalidade do céu para experienciar algo diferente. Então, a doença, ela não é uma causa, porque ela não tem criação real, ela não vem do pensamento de Deus. Então, como que ela pôde surgir? Como que pôde aparentemente aparecer a doença? Então, a
causa da doença é um equívoco, ainda é essa crença de separação de Deus. Enquanto essa crença persistir, as doenças também persistirão como efeito dessa causa. Então, a causa está na mente, é um pensamento equivocado, e o efeito que esse pensamento equivocado causa aqui dentro do sonho é a doença. Já o mundo acredita que a doença é a causa do que nos leva à morte, do que nos faz sofrer. Então, o curso nos ensina essa reversão de pensamento, que a doença não é uma causa, mas um efeito de uma causa que está aberta na mente, que precisa de correção. Então, o que é a doença? É um sinal, uma sombra e um pensamento mal que parece ter realidade e ser justo, segundo os costumes do mundo. Então, o pensamento de separação, ele trouxe a culpa. Ele trouxe primeiro a ideia de pecado e disso surgiu a culpa. Dessa culpa vem a ideia de um pagamento justo. Então, agora parece ser justo que a doença nos sobressalte, que a doença venha a afetar a nossa condição mental, que ela nos faça sofrer, porque esse é o preço que devemos pagar pelo pensamento, pelo pecado que fizemos, que foi nos separar da totalidade do céu. Então, é isso que o mundo entende. Então, que a doença, ela vem a ser a causa do que nos faça sofrer. E, na verdade, a doença é só um efeito desse pensamento equivocado. Nós precisamos da correção ou da expiação para a crença de separação de Deus, e não para aquilo que veio após isso. Então, ir na causa é ir no ponto onde nós nos identificamos com a crença de separação de Deus, onde tomamos isso como nossa realidade. Esta é a causa que trouxe os efeitos de doença, que dentro do sonho de separação, aparentemente a doença é uma causa que nos faz sofrer, que nos traz sofrimento, que nos traz medo. Mas isso só aparenta ser assim. A doença, então, é apenas um efeito da mente, e por isso que ela pode ser desfeita quando essa mente é curada. Curar, continuando aqui no 1.4, aliás, no 1.3, então a doença é uma prova externa dos pecados internos e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Uma prova externa, dentro do mundo da separação, de pecados internos, que estão lá na mente, que acredita que se separou de Deus, e agora dá testemunho desses pensamentos que não querem perdoar essa ideia de separação de Deus, que acreditam que isso está além do perdão, que isso foi uma afronta de Deus e que, portanto, não pode mais ser perdoado. E assim, esses pensamentos ferem e magoam o Filho de Deus, essa parte do Cristo que acredita na separação. Então, essa prova disso é o que a doença causa na nossa mente. Curar o corpo é impossível, e isso é demonstrado pela natureza breve da cura. O corpo ainda tem que morrer, e assim a sua cura apenas atrasa a sua volta ao pó, onde ele nasceu e ao qual vai retornar. Então, curar o corpo é impossível no sentido do que o ego quer nos fazer buscar, quando o ego nos diz que a nossa identidade é o corpo e que nós somos eternos como Deus é eterno, o ego facilmente nos faz querer, embora que pelos testemunhos
da vivência do corpo acreditamos que isso é impossível, mas secretamente dentro do ego se busca a vida eterna dentro do corpo, a perpetuação do corpo, o desejo de tornar o eterno e imutável o corpo. E isso é impossível, porque o corpo, por mais que se tenha um sonho de cura, o corpo ainda tem que desaparecer do nada de onde ele veio, porque o corpo surgiu a partir do nada, a partir de uma crença equivocada, ou então o corpo não tem uma causa real. A causa do corpo é um pensamento equivocado. Quando esse pensamento é corrigido, a ideia de corpo também é corrigida, e aí o corpo não tem mais função, não tem mais como existir. Por isso que se diz que ele ainda precisa morrer, ou ainda precisa voltar ao pó, de onde ele nasceu e ao qual vai retornar. Então, o corpo, que aparentemente é real para nós, ele é uma projeção da mente que veio do mesmo nada que veio todo mundo, o mundo físico, e também desaparecerá, assim como esse mundo dual físico desaparecerá, quando a mente tiver corrigido a crença de separação de Deus, quando ela voltar a estar ciente somente da realidade da criação de Deus. A causa do corpo é não perdoar o Filho de Deus. Então, por que que a mente projetou esse corpo para as consciências saírem da mente e se identificarem dentro desses corpos? Então, qual é a causa do corpo? Não perdoar o Filho de Deus, ou seja, continuar acreditando naquele único pensamento diminuto e pequeno pensamento de separação de Deus. Esta foi a causa, então, do corpo, esse não perdão a isso, essa crença de pecado, onde a dor, então, foi insustentável para a mente e ela decidiu fragmentar-se em consciências e fugir, e essas consciências julgar para fora da mente e para dentro de corpos. Esse foi o plano de salvação do ego para a causa de pensamento de separação de Deus, para a culpa que veio pela ideia de separação de Deus. E agora, então, o corpo veio a ser ele foi feito por uma projeção da mente para servir de abrigo, para servir de identidade para os fracionamentos de consciência nas quais a mente se dividiu. Isso são os níveis de separação. Então, céu, unicidade total, a primeira divisão, a crença de separação de Deus, a segunda divisão, lá na mente, escolher o ego e não ao Espírito Santo, que tinha sido a resposta de Deus da primeira divisão, e dentro do ego, então, escolher pelo ego, escolher ao ego como professor para curar essa culpa da mente, e o ego, então, na quarta divisão, fez surgir um mundo físico, e isso nós já sabemos, já vimos muitas vezes, então, o quanto agora a nossa consciência está nesse quarto nível de onde ele se identifica dentro de um corpo. Mas a causa primeira do corpo sempre é ainda o não perdão lá do primeiro pensamento de separação. Ele não deixou, o corpo então não deixou a sua fonte, e isso é claramente demonstrado na sua dor, no seu envelhecimento e na marca da morte que está sobre ele. Então, o corpo não deixou a sua causa, a sua fonte. A fonte é o pensamento equivocado de culpa, é se identificar, acreditar na separação de Deus, se identificar na mente separada. E o corpo, ele que surgiu a partir da mente
separada, unificada, separada, ele não deixou essa fonte, o corpo não, a ideia de corpo não foi corrigido, e isso é claramente, então, demonstrado, porque, obviamente, que o corpo pode nos trazer sofrimento, envelhecimento e morte. Então, isso prova o quanto o corpo continua atrelado à fonte de existência dele, que é esse pensamento de não perdão ao Filho de Deus, não perdão à crença de separação. Amedrontado e frágil ele parece ser para aqueles que pensam que a sua vida está presa ao seu comando e atada ao seu sopro diminuto e instável. Então, aquele que acredita que a sua identidade está atrelada ao corpo, está unida ao corpo, este ser é amedrontado e se sente frágil, porque assim, porque o corpo é frágil. Então, como não sentir medo diante de tal fragilidade? Então, quem em sua mente acredita que o seu ser é o que o corpo é, não tem como escapar de tal efeito. A morte os encara à medida que cada momento passa irrevogável, além de suas garras, que não podem fazê-los parar. Então, quem se alinha ao corpo, ele sabe que a morte ainda o alcançará, que o corpo não pode fazer parar a morte, pode até adiar um pouquinho mais a sua vinda, mas não pode pará-la eternamente, ela ainda o alcançará. E sentem medo à medida que seus corpos mudam e adoecem. Sentem o cheiro pesado da morte sobre os seus corações. Esta é a realidade de todos aqueles que se alinham o seu ser ao corpo, que acreditam que a sua identidade é a existência do corpo, ou que a sua vida é a vida do corpo. Então, isso realmente, de fato, tem que ser amedrontador, e quanto mais se avança, né, nesse alinhamento ao corpo, quanto mais o corpo envelhece, maior o medo, porque isso de fato não é um lugar seguro onde se possa experienciar a estabilidade do ser. Isso é insuficiente para um filho de Deus. Então, como que o medo não viria a se fazer presente ou a se fazer sentir? O corpo pode ser curado como um efeito do verdadeiro perdão. Isso aqui pode parecer contraditório, porque lá no primeiro parágrafo nós vimos que curar o corpo é impossível. Então, curar o corpo no sentido de torná-lo eterno, de torná-lo tal como é um filho de Deus, é impossível. Mas trazer uma experiência temporária, enquanto o corpo tem uma função de sala de aula, ele nos servir de forma curada, isso é possível. Então, quando o corpo não for mais a nossa identidade e apenas um instrumento de comunicação temporário, o qual ajuda a trazer para a nossa consciência a cura da mente, nesse caso, sim, o corpo pode nos servir e nos servir de maneira curada. Então, é possível trazer, sim, como efeito do perdão verdadeiro. Então, aquele perdão que é um desfazer da culpa, que é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós oferecemos ao Espírito Santo as causas daquilo que está nos ferindo, e ele olha para isso e reconhece que não há causa nisso, isso é o perdão verdadeiro, nisso também os efeitos
que estavam manifestados em cima do corpo, e o corpo apresentando doenças e dor e sofrimento para nós, porque ele estava sendo usado para uma função que ele não pode servir, que é ser a nossa identidade, que é ser o nosso ser. Quando isso é visto com o Espírito Santo e o corpo fica liberado dessa função de ser a nossa identidade, de ser o nosso ser, o corpo pode passar a ser um instrumento de comunicação perfeito. Ele pode ser curado nisso, mas isso também é por efeito secundário a cura da mente. Não é a meta trazer a cura do corpo, porque se essa fosse a meta, nós diríamos que ele é o nosso ser, e aí é impossível curar o corpo. Mas compreendido corretamente a função do corpo, e retirando dele a meta dele servir como sendo a nossa identidade, o nosso lar, a nossa casa, então ele passando a ter uma outra meta, servindo como instrumento de comunicação temporário, até que a comunicação da mente seja restaurada, a nossa consciência, até que não tenhamos mais medo da comunicação da mente. Nesse caso, sim, o corpo pode ser curado, e essa cura vem como efeito natural do perdão verdadeiro. Só isso pode dar a lembrança da imortalidade, que é a dádiva da santidade e do amor. Então, a cura do corpo como efeito do perdão verdadeiro, isso traz para a nossa mente a lembrança da imortalidade. Isso nos lembra que o nosso ser tem a própria imortalidade de Deus, porque ele foi criado em Deus. E essa a dádiva da santidade e do amor, que é Deus e que nós somos pela sua criação, por ele se estender a nós. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo, entre as quais a doença deve ser vista apenas como mais uma. Então, o que é a doença, na verdade? Uma sombra projetada da mente, a causa está na mente. A projeção dessa causa é a doença do corpo. Aqui dentro do mundo físico, a sombra da causa que está na mente, então o efeito, que é a sombra, ele se faz sentir aqui. E a doença é uma dessas sombras. É apenas uma sombra, apenas mais uma sombra dentro do mundo. O próprio mundo físico é apenas uma sombra da causa da mente. Então, a doença é também uma sombra da causa da mente. E o perdão, ele tem que ser dado por uma mente que compreende isso, que ela tem que ignorar as sombras, ignorar a doença, olhar além. O que é ignorar a doença? Não é dar as costas simplesmente dentro do mundo da separação e dizer que não é real, mas continuar com a meta de querer ser um ser dentro do mundo. Então, não dar realidade, sim, mas reconhecer que ali existe ainda uma causa na mente que precisa de correção. Isso é não negar. Então, ir além, não negar. E não dar realidade, sim, como ele diz aqui, ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo. Não negar as sombras dentro do mundo da separação. Olhar para elas, reconhecer que elas estão ali, no mundo no mundo aqui físico tem sombras projetadas, a doença ela existe dentro do mundo da separação, dentro do mundo físico, não negar que a doença aqui existe, mas negar que esta seja a causa, negar que ela nasceu ali. Ela é apenas uma sombra
de um equívoco que está na mente, e esse equívoco na mente é que está ocultando a face santa do Cristo. É na mente que não estamos vendo o Cristo no irmão. Então, a doença, o perdão, ele precisa ir para a mente. O perdão verdadeiro, ele desfaz a ideia de separação da mente, porque a culpa da mente é a ideia de separação. Quando a nível da mente nós reconhecemos a nossa unicidade ainda que com o irmão, que nós ainda somos a mesma mente, apenas projetados para fora em aparentes corpos diferentes, em um sonho de vida onde nós somos personagens separados, mas que o sonhador ainda é a mesma mente, que nós nunca nos separamos do irmão, porque ele ainda é parte íntegra do nosso ser. Isso é compreender a face de Cristo, olhar além da doença, que a causa do que causa sombra aqui, a causa da sombra, a sombra no mundo é a doença no físico, ou no psicológico é a mesma doença, na individualidade. Mas a causa disso está na mente que acredita que se separou de Deus. Portanto, ela não é mais o Cristo, agora ela é um ser pecador. Quando isso é reconhecido e através do perdão, que é a vista do Espírito Santo, é reconhecido que essa causa não tem realidade, porque é impossível separar aquilo que Deus criou uno, o que Deus criou em unicidade, nós não podemos separar. Nenhum equívoco pode de fato afetar isso. Então nós ainda somos um com o irmão. Nisso, a causa da doença é curada também, assim como o mundo todo é curado nisso. Então, a doença, a causa da doença, que é nada além disso. O sinal de um julgamento feito por um irmão sobre outro irmão, um julgamento do Filho de Deus por ele mesmo. Então, no nível físico aqui, nós vemos um julgamento, ou no nível da separação do fracionamento, é um julgamento de um irmão sobre um outro irmão. Então, é isso que a doença é, um sinal desse julgamento, uma sombra desse julgamento. E num nível acima da consciência individual, na mente unificada, separada, é um julgamento do Filho de Deus por ele mesmo. O próprio Filho de Deus, o Cristo, quando ele teve essa ideia da crença de separação, e a parte da mente que passou a acreditar nessa separação, ela julgou o Filho de Deus como se esse tivesse se separado de Deus. Esta é a causa de todas as doenças, é a causa do mundo, é a causa de todo sofrimento, é a causa da dualidade, é a causa de esquecermos a nossa condição como filhos de Deus, como Cristo. Pois ele, né, a parte da mente que acreditou na separação de Deus, então esse filho de Deus que acreditou na separação, ele amaldiçoou o seu corpo como sua prisão e esqueceu que foi ele que lhe deu esse papel. Então foi o próprio Filho de Deus que amaldiçoou o seu corpo como sua prisão. O corpo, ele é neutro. Ele não é o nosso ser, ele não nos aprisiona, mas o próprio Filho de Deus, tomado de culpa, decidiu esconder-se dentro do corpo e tornar o seu corpo, o seu ser, ele não é mais o Filho de Deus, e sim, ele é um ser autocriado. Agora, aquilo que o ego fez para ele, que é o corpo, ele acredita que é a sua real identidade, nisso ele amaldiçoou o corpo. Em que sentido amaldiçoar? O corpo não pode ter essa função de ser a nossa prisão, mas nós exigindo essa função dele, ele a executa, mas
trazendo a doença como efeito natural disso, trazendo a morte para si mesmo como efeito natural disso, porque ele está fora da mente de Deus. Só que o próprio Filho de Deus, a própria mente que pensou separação, também pensou isso. E ela esqueceu-se que ela fez isso a si mesma. Assim como num sonho noturno, quando nós dormindo de noite e sonhando, tendo um pesadelo, e nós sonhamos com vários personagens, e nós temos medo de alguém que dentro do sonho nós está nos atacando, mas nós não estamos cientes que nós mesmos fizemos os outros personagens. Então, nós mesmos damos esse papel ao outro. Assim, nós damos o papel do corpo dele adoecer e esquecemos disso. O Márcio, por favor, levantou a mão. Oi, Ing, eu sinto aqui de trazer um detalhe sobre isso, e aí você pode complementar junto comigo, se você sentir que precisa. É importante a gente aceitar que quando é dito assim, ó, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, Cristo, permanece desperto. Esse Filho de Deus é esse efeito. Então é usado um símbolo de Filho de Deus, porque tudo que existe faz parte de Deus. A existência verdadeira, ela faz parte de Deus. Então, é um símbolo para dizer que tudo que é real só pode fazer parte de Deus. E esse efeito, quando ele se equivocou, quando ele se imaginou separado dessa fonte, o que ele fez? Surge ali a consciência unificada separada, e ela se fragmenta em bilhões, zilhões de fragmentos semelhantes, que experimentam esse mesmo medo, que experimentam essa mesma crença na separação. E como essa consciência tem o mesmo poder de Deus, os fragmentos também têm o mesmo poder de Deus. E ela não pode ser eterna, só o que Deus cria é eterno. Então, o que ela faz? O que a consciência faz não é eterno. Então, uma das metas da doença é fazer com que, falando agora da doença aqui no nível, nesse nível que a gente se acredita estar aqui, né? É para fazer com que esse fragmento, através do autoconceito, que pensa estar no corpo, pense que isso é a vida, pensa que inventa uma vida no corpo, e aí para fazer uma vida eterna, ele precisa soltar esse corpo. Então é por isso que esse corpo, através de um sistema de crenças, ele vai se atacando, se atacando, se atacando, aí ele é inutilizado, esse autoconceito, ele faz esse fragmento, unido ao autoconceito, faz uma outra imagem, e aí, assim, vai dando essa ideia de tempo, e a consciência unificada inventa a eternidade. Essa foi uma estratégia que ela pensou para inventar uma vida eterna, porque ela sabe que só a fonte, só o que a fonte cria é eterno, né? Ou melhor, ela não conhece essa fonte, mas ela sabe que tem uma fonte. Esse pensamento de separação, ele sabe que ele não se criou. E ele sabe que se essa fonte que ele não se criou, então essa fonte ela é eterna. Essa fonte ela é a fonte de tudo que existe. E aí, assim, por isso que essa doença no corpo acontece. E aí, quando cada fragmento aqui desperta e muda a percepção para o Espírito Santo, que é a percepção corrigida, então, ou seja, você tira a percepção, você tira o observador da percepção equivocada de existir, você cura o corpo porque você para de atacar o corpo, você para de atacar, falando de forma bem fisiológica, né? Você para de causar essa disfuncionalidade no corpo, é, esses hormônios que atacam o corpo, eles acabam entrando numa estabilidade, porque o seu pensamento ele não oscila mais entre interpretações desse roteiro que essa própria consciência inventou. Não sei se ficou fácil, Rink. Essa foi uma das nossas últimas conversas lá atrás, mas espero que tenha ficado simples para o pessoal entender por que que a consciência, a doença realmente em única instância é a separação, mas como ela é refletida aqui para nós, com essa meta de inventar uma eternidade, porque aí o corpo ele é inutilizado,
e aí ela vai só trocando. E tem um detalhe que é bem importante. A próxima existência, a próxima imagem, ela é a materialização exata dos perdões que a gente não ofereceu aqui. É isso, né, Ing? É exatamente isso, e complementando ainda a razão da nossa mente se apegar, porque eu visto assim, isso é insanidade, da nossa parte, ou da parte da mente separada, é insanidade. Se é insanidade, por que ela está dentro desse círculo vicioso de tentar substituir a existência do céu pela existência aqui na separação? Tentar essa eternidade. E a razão é o mesmo medo que surgiu de Deus. Agora, como você falou, Márcia, essa mente ela é autocriada e ela quer se tornar eterna, porque ela acredita que se ela não for eterna, ela vai desaparecer. E o desaparecimento é impossível ser concebido para uma criação de Deus, mesmo equivocada, mesmo sendo separada, a mente sabe que ela tem o direito à eternidade, mas ela acredita que desaparecendo a fonte, ela desaparece. Então, ela faz essa busca que você descreveu tão bem, Márcio, de atacar o corpo e de vir numa nova forma, num novo corpo, num novo ser, e, na verdade, sempre repetindo o mesmo roteiro, a mesma culpa, só em formas diferentes, tentando, assim, se perpetuar. É a perpetuação do ego, da crença da separação. Isso precisa ser visto, reconhecido, para que o perdão verdadeiro, para que a mentalidade certa possa interromper ou cortar essa crença, porque ela é totalmente falsa. O embasamento dela é em cima de uma mentira. Nós não somos esse ser separado. E tem um detalhe, Ing, que eu trago sempre nos estudos ali para o pessoal, né? Porque dava a impressão, eles tinham uma dúvida como se fosse assim, como se a cada período novos autoconceitos fossem formados, novos fragmentos acontecessem. E não, é o mesmo fragmento, todos os fragmentos, ó, quando teve o Big Bang, essa consciência se fragmentou em zilhões de pedacinhos dela mesma. São os mesmos fragmentos desde a separação fazendo imagens. Então, não são novos. Então, são os mesmos fragmentos repetindo o mesmo ciclo incessante. Porque dá a impressão que é assim, então agora eu sou o Márcio, daí acaba o Márcio, daí surge um novo fragmento e um novo autoconceito. Não, esse autoconceito ele só vai adquirindo formas diferentes de reinterpretar crenças que confirmem a separação. Mas é o mesmo fragmento. É por isso que quando nós aceitamos a percepção corrigida, e esses fragmentos vão se dissolvendo, essa consciência ela se dissolve, porque cada fragmento que desperta é como se um pedaço dessa consciência aceitasse a não existência, mas não por medo, mas pelo amor de Deus que se comunica com essa consciência através do símbolo do Espírito Santo. É isso, né, Ing? Sim, pela própria razão, porque Isso, a razão comprova que é impossível a separação de Deus. isso. Obrigado, Ing. Obrigada por trazer isso que complementa muito bem também, e o quanto, então, a doença serve a esse papel do ego, essa sombra projetada que teve esse propósito de perpetuar a separação. Continuando aqui no parágrafo 4, o que ele fez, então, esse filho de Deus, ou como o Márcio falou, o efeito desse pensamento impossível de separação, mas ele teve um efeito. Esse efeito nós chamamos aqui, esse ele em minúsculo aqui. Então, o que esse efeito, o que ele fez, agora o Filho de Deus tem que desfazer. Então, agora o Cristo, o ser real, tem que desfazer isso que está dentro desse efeito da crença de separação.
Mas não sozinho. Esse efeito, ele não pode desfazer por ele mesmo, porque esse efeito acredita que ele existe. Como que ele vai trabalhar contra si mesmo, ou acabar consigo? Então, ele não consegue fazer isso sozinho, pois ele jogou fora a chave da prisão, a sua impecabilidade santa e a lembrança do amor do seu Pai. Se esse efeito soubesse que ele não pecou e ele lembrasse do amor de Deus por ele não seria mais efeito, ele não teria esse efeito de separação. Mas ele jogou fora isso para justamente se identificar na separação. Então agora ele precisa de ajuda, porque a chave que é voltar a saber que a separação, que esse pensamento nunca de fato ocorreu na realidade, e nisso volta a lembrança do amor, ele não teria como pensar ainda a separação. No entanto, né, esse efeito, no entanto, recebe a ajuda da voz que seu pai colocou nele. Então, o Espírito Santo é esse ajudador, é ele que traz para esse efeito, traz para essa mente que acredita em separação, a lembrança da impecabilidade e do amor de Deus. O poder de curar é agora a dádiva de seu Pai, pois através da sua voz ele ainda pode alcançar seu filho, lembrando-lhe que o corpo pode passar a ser a casa escolhida por ele, mas nunca será sua casa, na verdade. Então, temporariamente, o corpo pode ser a nossa casa, que é o sonho feliz ou o mundo real. Real, que é onde o corpo, ele tem ainda uma função para nós de nos auxiliar, porque nós ainda precisamos desse meio para voltarmos à razão. Ainda precisamos desses pensamentos aparentemente individuais, produzidos através do corpo, dos pensamentos cerebrais, para voltarmos a estar cientes da mensagem do Espírito Santo, da mentalidade da voz de Deus. Então, esse poder de curar, então, essa mente, dessa ideia ou desse efeito que teve o pensamento de separação de Deus, essa cura, então, é a dádiva de Deus dada através de sua voz, dada através do Espírito Santo para alcançar aquele efeito, ou o Filho de Deus, e está falando aqui daquele efeito, e dizer a ele que é possível, então, vivenciar, estar ainda com a consciência no corpo, isso para que ninguém também se sinta culpado por ainda estar identificado no corpo, porque a culpa é a meta do ego, não a identidade corpo. Então, é possível estar ainda identificado no corpo e o corpo ser curado, o corpo não mais ser atacado, ele funcionar o tempo que ele for útil, ele funcionar perfeitamente para ser descartado quando não tiver mais utilidade. Mas isso a gente vai ver na próxima sessão, esse descarte, isso vai falar na cura falsa versus cura verdadeira. Continuando aqui no 5, assim sendo, distinções têm que ser feitas entre a verdadeira cura e a sua contrapartida defeituosa. E é essas distinções que nós vamos ver no próximo estudo. Então, na próxima sessão, nós vamos ter uma sessão dedicada só a isso, a comparação entre a cura verdadeira e a contrapartida defeituosa, que é um sonho de cura, a falsa cura, aquela cura que é para separar, que é para manter a crença de um corpo ou de uma parte separada de Deus como sendo a realidade. O mundo dos opostos é o lugar da cura, pois o que poderia haver no céu para se curar? A cura, ela só existe aqui dentro da ilusão. Uma vez alcançado seu propósito, ela não tem mais função e ela desaparece. Assim como o perdão, que também só existe dentro da ilusão, e cumprido a sua meta, ele desaparece.
Assim como a oração dentro desse mundo pode pedir coisas equivocadas e a caridade aparente pode perdoar para matar, assim também a cura pode ser tão falsa quanto verdadeira, uma testemunha do poder do mundo ou do amor eterno de Deus. Então, isso nós vamos aprender, então, a diferenciar, ver o contraste entre um e o outro, para não sermos mais enganados nisso, para que a nossa razão escolha sempre pelos testemunhos da cura verdadeira e não mais da falsa, porque assim como a oração, a gente viu que a oração ela pode ser feita e o próprio perdão feito para destruir, a cura falsa, ela também tem o propósito de destruir na consciência do Filho de Deus que ele ainda é o Cristo, que a unicidade ainda está lá. E a cura verdadeira, ela então restaura essa consciência do Cristo, e nisso o corpo também acompanha esse testemunho. A cura do corpo, então, serve como testemunha do perdão e é uma ferramenta da cura, uma ferramenta da oração, desculpe. A cura é uma ferramenta da oração que nos eleva de novo, porque é a nossa oração que mudou quando nós nos identificamos na ideia de separação, quando pensamos fazer algo diferente para oferecer a Deus. Mas isso, então, essa diferenciação entre uma cura, entre a falsa e a verdadeira, nós teremos, então, um estudo, uma sessão completa para diferenciarmos e vermos os efeitos de cada um na nossa mente. Isso vai ajudar a clarear para nós, para que nós, através da razão, possamos escolher novamente a cura e não mais o sofrimento e a dor. Não mais a perpetuação disso que o Márcio descreveu, que é o sistema delusório daqui. A perpetuação daquele efeito do pensamento de separação. Essa perpetuação que veio devido ao medo da mente que acreditou de fato na separação. A expiação nos comprova que não há razão para esse medo. Então, nós concluímos aqui a leitura comentada aqui sobre a causa da doença, que é sempre essa identificação na mente com um pensamento de culpa. Então, a doença física aqui, ou psicológica, ou essa que nós sentimos aqui, não é essa a causa que nos causa o sofrimento. O mundo quer nos ensinar que a doença, que um câncer, por exemplo, é a razão de nós sofrermos, de termos dor e sofrimento. Nós estamos aprendendo aqui que a causa da doença está na mente, que acredita que afrontou a Deus e agora ela tem que pagar um preço por isso, e por isso que ela projeta um câncer para dentro do corpo, para assim ela, que é nós mesmos, a mente, sentir essa dor através do corpo, porque na mente essa dor foi intolerável, inconcebível o tamanho da dor devido à crença de separação. Então, ela projeta essa causa da mente para o mundo, e o mundo de corpos faz essa representação física disso que nós chamamos aqui da doença. Então, nenhuma doença tem causa dentro do físico, é anterior à causa. Isso aqui é apenas a sombra disso, o efeito. E dentro, na próxima sessão, então, vamos ver como praticar a cura na mente, a cura verdadeira, que muda essa causa na mente, e reconhecer a diferenciação dela com a falsa cura, que aparentemente muda os efeitos da sombra, mas que mantém na mente a mesma causa da doença. Isso para a próxima sessão.
Nós já tivemos aqui uma interação, mas nós estamos abertos agora para mais interações. A Marília, por favor, levantou a mão. Oi, Ing. Oi. É só uma lembrança, né, que esse texto ele deixa muito claro que Jesus ele fala sobre esse desfazer, né, e ele fala sobre esse poder de curar que foi dado por Deus para trazer essa lembrança, né, e esse poder é dado para esse observador, que ele se alinha com a mente corrigida, e aí ele começa a se ver curado, né, é por isso que é essa reversão de pensamento, que é essa mudança de percepção. Então, Jesus ele fala isso, né? E ele demonstrou assim. E ele diz isso, que nós temos o mesmo poder que ele. Então, não é algo que vai vir de fora, que vai fazer por mim. É apenas esse posicionamento desse observador que ele decide, é uma única decisão. Ele decide por ser a própria verdade. Então, esse desfazer, que esse filho de Deus, né? Que ele fala aqui, né? Que esse filho ele amaldiçoou, né, se viu preso no corpo, usa isso, né, essa prisão no corpo, ele mesmo vai fazer esse restabelecimento através do perdão nessa consciência. Então, é muito interessante isso, e eu tenho visto assim, que as lições, ela tem sido esse convite, assim, muito atento de Jesus para esse observador. O tempo todo ele tem convidado, e ele diz o tempo todo, assim, no livro, nas lições, que esse poder já foi dado por Deus. E ele pode ser usado agora, né? Eu não preciso de 1 ano, 2 anos, ou de ler o livro inteiro, ou de mais isso ou mais aquilo, ou depois que eu me casar, ou depois que eu me separar, ou depois... Não, ele fala que não depende de nada exterior, nada. É uma decisão, uma decisão. Então, foi isso que eu senti de trazer e reforçar isso. Obrigada. Obrigada, Marília. Exato, é uma decisão, e simbolicamente nós falamos dessa decisão acertada, ou essa decisão da cura do Espírito Santo, mas, como você bem ressaltou, Marília, é uma parte nossa também. Falar de Espírito Santo é um recurso aqui de linguagem temporário, mas nós já compreendemos, né, o quanto isso é a nossa parte certa, é nós mesmos na parte corrigida, na parte que não acreditou na separação. Então, de fato, isso é interno, não é externo. E quando ele fala aqui de ajuda de Deus, é porque identificados como tomador de decisão com a parte equivocada, nós, dentro da parte equivocada, a culpa diz que nós não temos força para decidir. Então, nós precisamos saber que essa parte certa ainda está conosco. Então, nesse sentido de que nós temos essa ajuda dentro de nós. É uma decisão, sim, do tomador de decisão. Obrigada por reforçar isso, Marília. O Igor também levantou a mão. Oi, Ing. Eu senti, assim, com o que você trouxe, que a cura verdadeira é na identificação, né? Porque se ainda eu me identifico num corpo, é acreditar na doença, né? É acreditar na doença da mente, né? Porque a todo tempo, se eu tô acreditando que eu sou um corpo, e a morte, como é dito no livro, não é depois que esse corpo acabar. A morte é cada decisão que eu decido, né? Que esse observador, se ele está distraído da realidade, é acreditar que o corpo me dá algum prazer, paz, contentamento. Então, eu senti que a cura verdadeira é na identificação, né? É isso. Isso, e é na identificação da mente, porque antes do corpo já houve a identificação com a mente equivocada. Então, com a identificação da parte da mente que sabe que é impossível o rompimento com Deus, porque aquela que pensou separação e produziu um efeito, essa também está, que é a mente equivocada, que nós chamamos aqui, a mente errada, essa também está acima do nível do corpo. Então, a identificação com essa parte equivocada é que foi a causa do corpo. Então, é uma correção de identidade, sim, mas dentro da mente, lembrando que na mente que há
é preciso haver essa escolha pela identificação da verdade, e não mais de um equívoco, ou de uma ideia impossível de se tornar real, que é a separação de Deus. Mais alguém com alguma contribuição? Se não, obrigada a Marília, ao Igor, o Márcio também ainda levantou a mão, por favor. Ô, Ing, quando a gente ouve, né, sobre a doença aqui, quando a gente, né, o observador que às vezes ainda está nesse processo de fortalecer a percepção para uma única realidade, vem um medo, né? Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, que é assim, ó, as resistências a essa verdade, nessa consciência unificada separada, ainda são as mesmas de lá de sempre. As mesmas resistências que estavam no período de Jesus, de Buda e todos que antecederam são as mesmas. Mas tem uma coisa que é muito importante, que a gente, para que a gente saiba e aceite. A aceitação da verdade, hoje, ela é totalmente diferente. Ela é muito maior, né? As resistências são as mesmas, mas a quantidade de consciência despertando e desfazendo essa atração pela doença também tem aumentado, né? Por isso que a importância de aceitar isso que a Ing trouxe hoje e procurar viver isso, porque essa cura nós fazemos nessa consciência unificada separada e ela vai refletir no corpo. Então, os corpos que participam desse processo de correção de percepção, né, o que parece ser o corpo, o observador que está utilizando esse corpo, sim, pode ser que tenha um benefício aqui ou ali, que parece que é uma cura no corpo, mas essa cura ela é muito maior. Essa cura que muitas vezes a gente vê no corpo como efeito de um milagre, ela é uma vírgula perto de bilhões de consciências que são curadas através de um único perdão. Então eu falei isso no estudo passado, e estou sentindo de relembrar agora, porque muita cura aconteceu e nós nos beneficiamos hoje a partir do perdão só de Jesus, daquela consciência que se chamou Jesus. E muitos outros que vieram depois dele. E muitos que vieram antes dele. Então nós aqui estamos curando a ideia de separação. E o que é curar? É desfazer, né? Então, assim, se surgir um medo aí, uma coisa assim, ai meu Deus do céu, então eu posso ficar doente, então eu posso isso, então eu posso ficar aquilo, lembra que Deus é inevitável. Deus é inevitável. Então, essa cura, hoje, a partir da nossa decisão pela verdade, ela está acontecendo de maneira incessante, a todo tempo. Basta a gente aceitar. Porque muitas vezes não é o meu perdão aqui, um exemplo, né? Parece que vamos usar um exemplo da Marília. Marília está com a questão ali no corpo e ela acha que não sei o quê, está doente, ou a Ing. Aí ela, muitas vezes, isso é curado e ela pensa que foi o perdão dela que curou. Muitas vezes não. Foi um perdão de um outro, do que parece ser um outro observador, que por ela ter aceitado essa percepção corrigida, por reflexo, ela se beneficia desse perdão. E aí isso vem aqui na forma, se manifesta como um milagre, mas o milagre é a correção na consciência unificada separada, e não na percepção só da Marília. A percepção da Marília, ela é o start, ela é o que dá início a isso. É isso, não é, Ing? Isso, você está descrevendo que o curso fala dos depósitos de dádivas repletos, aguardando a nossa aceitação. Então, e o Espírito Santo, então, essa mentalidade certa, guarda todas elas para no momento de serem bem-vindas, e serem aceitas, elas virem a cada um. Então, há muitos, e cada perdão aumenta esse depósito de dádivas que é dado a todos. Obrigado, Ing. Obrigada por essa lembrança, Márcio. Mais alguém gostaria de contribuir aqui? Bom,
É isso, então. Eu vou encerrando aqui. Fica esse convite da gente continuar, então, vendo sobre a cura nos próximos estudos. Gratidão a Deus por não nos deixar sem resposta nessa insanidade de pensar na separação.